Boa noite a todos, muita paz, muita luz, e que nós possamos sentir a presença de nosso guia modelo, nosso Salvador, Jesus Cristo, para que possamos assimilar a sua grande mensagem celestial que ele logou ao planeta Terra, ao seu habitante, que esse roteiro seguro, iluminado, pavimentado, que nos leva ao Criador. A fim de que possamos iniciar nosso processo de despertamento, a fim de que possamos tomar as rédeas de nossa existência como espírito imortal e herdeiros do universo, por sermos oriundos do Criador. De sermos hoje um pouquinho melhor do que ontem e, consequentemente, amanhã melhor do que hoje. Que, não obstante as nossas imperfeições morais, nossas limitações intelectuais, possamos cumprir o nosso papel como criatura, a fim de auxiliarmos o Criador na regeneração, primeiramente de nós mesmos e depois do nosso mundo. E esse mundo que, diga-se de passagem, teima em permanecer nas sombras. Seguindo o mesmo preceito do grande médium Chico Xavier, onde ele dizia que, seguindo as regras da lei de sucessão, ele evoluía na velocidade de uma lesma, mas com um detalhe muito importante, sempre para frente. Assim sendo, não podemos ou não poderíamos iniciar nossa palestra sem fazer uma singela homenagem a esse mensageiro do Cristo, o nosso querido Divaldo Franco, que partiu agora, no último dia 13, aos 98 anos de idade, 78 anos na mediunidade, no trabalho no bem, que fundou um oásis de amor lá na Bahia, onde por ali já passaram mais de 25 mil crianças, aonde tiveram que estudar, o que tiveram que comer. E aí eu faço um convite a todos que ainda não tiveram oportunidade de assistir o filme do Divaldo Franco, o Apóstolo da Paz. E aí eu vou tirar um pequeno trecho que Joana de Anjos, a sua mentora, fala no filme, uma mensagem muito bonita, aonde ela fala que, para ele, Divaldo, ao final da sua existência, você perceberá que a sua luta nunca foi contra o próximo, sempre foi contra você mesmo. O grande desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Que os nossos guias, que nosso Mestre Jesus, que toda a espiritualidade do mundo maior possa receber o nosso querido Divaldo no lugar onde ele merece, aqueles que foram fiéis ao Cristo. Portanto, Kardec, como sendo o grande missionário do Cristo na Terra, trazendo, materializando o Consolador prometido por nosso Mestre Jesus, porque ele prometera: se me amardes, guardei os meus mandamentos e eu irei ao Pai, e rogarei que envie um outro Consolador, que vós ainda não podeis ver, mas que ficará convosco para sempre. Kardec, então, desvendando as leis do mundo espiritual revelado pela espiritualidade maior, ele colocou uma conexão entre a imortalidade e o espírito, assim como o espírito com a imortalidade. Haja visto que Kardec revelou as leis divinas, essa lei, elas têm a culminância unicamente para o bem eterno. Sendo assim, Kardec, através dos espíritos superiores, explicou que nós não somos meramente um bolo de carne. Ao contrário do que muita gente acredita, que veio aqui só a passeio, que vieram aqui para ser respeitado e não amado. Todos aqueles que acreditam que nunca vão desencarnar. Assim sendo, assim como aqueles ingredientes do bolo, onde há necessidade do trigo, do açúcar, do ovo, do fermento,
da fornalha, o espírito também é formado por ingredientes primordiais. O principal é o espírito, aonde nós somos seres imortais a partir do momento que criamos, assim que somos criados pelo Criador, aonde nós temos uma saga em direção à perfeição. No entanto, esse espírito que é oriundo do mundo espiritual, ele necessita passar pela peneira do mundo material. Pois somente o mundo material nos fornece subsídios no processo de aprendizagem. Haja vista que o espírito ele é criado simples, no sentido de ainda não complexo, porque nós vamos ser complexos da mesma forma que um anjo é, porque todos nós nos tornaremos um dia um anjo, é fatalidade do espírito. Simples de ainda não complexo, ignorante do zero em conhecimento. Onde cada espírito angarinha ao longo das eras o seu próprio processo evolutivo e sua destinação. Então, para quem não percebeu ainda, todos os dias estamos criando os nossos destinos. No entanto, para que o espírito possa ter acesso à matéria, há necessidade de um intermédio, que é o corpo espiritual, o corpo astral, como falava Paulo de Tarso, o perispírito, como definiu Allan Kardec, pois essa palavra foi criada pelo próprio codificador, conforme assevera na introdução do Livro dos Espíritos. Para coisas novas são necessárias novas palavras. Ele então cria o perispírito, e esse perispírito é o reflexo de nós. Ele não é apenas necessário para juntar o espírito à matéria. Ele é o reflexo do espírito. Para quem não entendeu, é simples. Vamos pegar nossa matéria e jogar fora. O que sobra, sobra quem nós somos. Portanto, quando o Emerson adentra ao mundo espiritual, quando o Emerson retorna à pátria espiritual, que um dia isso irá acontecer fatalmente, não haverá necessidade do Emerson dizer, eu sou o Emerson, porque o mundo espiritual irá saber quem eu sou pelo reflexo do meu corpo espiritual. É por isso que é o corpo psicossomático, ou seja, ele é reflexo da minha psique, da minha mente. Então, aquele que fez o bem, conforme assevera o Divaldo, aquele que doou as córneas, por exemplo, ele adentra o mundo espiritual com luzes nos olhos. Aquele que fez o bem desinteressadamente, ele adentra o mundo espiritual com um feixe de luz que sai do peito, do coração. Aquele que amou a profissão de médico por ajudar as pessoas, adentra o mundo espiritual com as mãos iluminadas. Porque somos reflexos de nossa mente. E nossa mente é resultado de quem nós somos. Por isso, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos espíritos vivendo experiências no mundo material. Ele é que subsidia todas as nossas necessidades. Por isso que a encarnação é planejamento divino. Ninguém aqui veio a passeio. Ninguém está aqui aleatoriamente. Não existe acaso, não existe coincidência dentro da criação. Quando eu digo, coincidentemente eu encontrei fulano na rua, eu estou destruindo Deus. Não existe aleatoriedade, não existe coincidência, e Deus não joga dados na criação. No livro Pensamento e Vida, o benfeitor Emmanuel, que era o guia espiritual de Chico Xavier, ele deixou essa obra onde só o título da capa nos propicia uma reflexão profunda. Pensamento e vida. Não é vida e pensamento. Pensamento e vida. A vida que nós temos são resultado de nossos pensamentos. Pensamentos são oriundos das nossas ideias. E as nossas ideias refletem a nossa bagagem espiritual. Reflete tudo que nós conquistamos, seja do ponto de vista intelectual, seja do ponto de vista moral. Assim sendo, Kardec
dentro do processo da saga do espírito imortal, que vaga temporariamente na matéria, ora na matéria, ora no mundo espiritual, ora na matéria, ora no mundo espiritual, explicando o processo reencarnacionista. Pois, se o objetivo do espírito, conforme assevera a questão 132 do Livro dos Espíritos, é fazer com que o espírito chegue à perfeição, para que ele possa um dia, cumprir integralmente, pois eu cumpro minhas missões, no entanto eu ainda sou falho, então eu ainda não consigo cumprir integralmente a minha missão. Eu não consigo cumprir integralmente a missão de amar, eu não consigo cumprir ainda integralmente a missão de perdoar, de cumprir integralmente a missão de tolerar, de ser benevolente, bondoso, amigável, amoroso, porque eu ainda tenho meu teto evolutivo muito baixo. No entanto, com o advento das experiências, a alma vai experienciando, com isso ela vai angariando valores morais, aonde seu teto moral irá se expandir. Aonde um dia, nós iremos totalmente tomar as rédeas como filho do Criador, onde estaremos aptos a sermos integralmente co-criadores. Kardec então explica a saga. É essa explicação então que faz com que em determinado momento dessa jornada a criatura se perca. É este o verdadeiro conceito de pecado. Qual é o verdadeiro conceito de pecado? Errar o caminho. No processo de romagem do espírito imortal, é natural que em algum momento eu me perca. É natural que em algum momento eu me ilude com o caminho, com o brilho do mundo, com as circunstâncias. E isso principalmente no que tange ao processo emocional da criatura humana. É natural, então, que em determinado momento, quando eu estou na saga do instinto, que é quando Deus me cria, quando eu, então, passo para o processo de sensações, e então, quando eu chego nos sentimentos, natural que eu me perca. E então, por isso, que hoje eu não sei se eu sou homem ou se eu sou um macaco. Eu não sei se eu sou um ser humano ou se eu sou um cavalo. Eu não sei se eu sou um ser humano ou se eu sou um cão. Isso faz parte do processo. Não nos assustemos. Isso aqui é a prova do que a humanidade hoje está passando, onde a pessoa não sabe nem o que ela é. Porque comprova que perdeu a bússola de si há muito tempo. Por isso, que na questão 630, Kardec toca com relação ao bem e o mal, mas por que o bem e o mal ele entra no processo da evolução do espírito? Porque, segundo a questão 630, assevera os espíritos que o bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal tudo que lhe é contrário. Assim sendo, qual é a possibilidade ao longo das eras do Emerson ter feito mal a alguém? Não vamos muito longe. Observamos a nossa atual reencarnação. Quantas pessoas você já praticou mal? Vamos piorar a pergunta? O que será que você estava fazendo nesse mesmo horário há 500 anos atrás? Há 1000 anos atrás? Há 3.000 anos atrás? Há 5.000 anos atrás? E aí vamos parar por aqui. Qual é a possibilidade dos últimos 3.000 anos eu ter feito mal para muitas pessoas? Resposta: muito grande. Assim sendo, é natural que no processo de aprendizagem do espírito de romagem ao Criador, eu tenha me perdido no mal. Porque quando eu não consigo praticar, quando eu adentro as leis divinas no mal, eu estou adentrando de forma indevida as leis do Criador. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: onde está escrita a lei de Deus? Porque talvez se as leis de Deus estivessem escritas em algum livro, talvez se perdeu em algum momento da história da humanidade. Deus, então, que é a inteligência suprema do universo, ele não poderia colocar em nenhum algo que seria efêmero ou passageiro, ou com a possibilidade de se perder ao longo das eras.
E os espíritos então respondem na consciência. O melhor lugar do universo para se colocar a lei de Deus na consciência. Aonde o Emerson vai, ele leva consigo as leis de Deus, independente do seu grau evolutivo. A consciência com o pensamento íntimo é aquele pensamento. Você está na encruzilhada das decisões. Faço, eu não faço. Eu sei pela inteligência o que é bem e o que é mal. O que é noite, o que é escuro, o que é gordo é magro, o que é alto é baixo. Eu sei que isso aqui é mal. Eu sei que isso aqui é errado. Mas as minhas tendências fazem com que eu ainda, no processo ilusório, eu continue praticando mal. E aí, quando eu pratico o mal, eu então busco automaticamente consciente as leis de Deus que estão na minha consciência, e aí então vem aquela vozinha e fala assim: não te falei que não era para você fazer? Não te falei que não era para você ir? Porque a consciência é a prova de que Deus não dorme na sua criação. Emmanuel e Chico, então, ele explica no livro Pensamento e Vida que nós somos a soma dos reflexos bons e menos bons. Porque o mal não existe dentro da lei de Deus. Nós somos os resultados de longas eras. Nós somos os reflexos. Então, eu não sou Emerson. Eu estou Emerson. Eu estou nessa condição atual psicológica de Emerson. Fruto da educação dos meus pais, fruto do meio em que vivo. No entanto, eu sou reflexo de muito tempo ao longo das eras, de muitos eus. É isso que vai explicar nossas aptidões, as nossas tendências. Sendo assim, qual será o pior mal que eu posso realizar? E na questão 113, Kardec pergunta qual dos vícios é o mais radical. E os espíritos respondem: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Buscai no fundo, estudai todos os vícios, e haverá que no fundo há o egoísmo. Eis aí a verdadeira chaga da humanidade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E então eu fiz o mal porque a lei permitiu, como se a responsabilidade não fosse minha. Eu faço propaganda do tigrinho, mas eu não sou responsável por isso. Joga quem quer. Há egoísmo exacerbado, senão aquele que desvia-se 90 bilhões dos aposentados. Há egoísmo maior do que você pegar um dinheiro que não lhe pertence. Há egoísmo maior do que você desviar dinheiro da saúde, comprometendo existências. Desviar dinheiro da saúde, comprometendo o desenvolvimento intelectual das crianças. Se nós observarmos todo o mal, todos, a causa está no egoísmo. E aí, só corrigindo, não é questão 113, tá? 917, tá, gente? Assim sendo, em resposta a 913, eis que os espíritos asseveram que aquele que quiser se aproximar da perfeição moral deve expurgar do seu coração todo sentimento de egoísmo. Você quer se aproximar da perfeição? Você quer avançar na escala evolutiva? Você quer aproximar-se mais de Deus? Então extirpe do seu coração todo sentimento de egoísmo. Visto ser o quê? O egoísmo incompatível às leis que regem o universo. Quais são as leis que regem o universo, Emerson? Lei de justiça, amor e caridade. Lei de justiça, amor e caridade. Da questão 879 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga aos imortais qual seria aquele homem que praticasse a justiça na sua integralidade.
Os Espíritos respondem, a do justo. A exemplo do Cristo, pois praticaria além da justiça o amor ao próximo e a caridade. Mestre, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque existem coisas e existem Deus. E aí nós estamos amando coisas e menosprezando Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, eu, porém, vos deixo um equivalente a esse. Amar o próximo como a si mesmo. Por isso que Chico Xavier asseverou que Jesus, ele exaltou o próprio ensino quando ele falou: não vos amei de qualquer forma, mas da forma como eu vos amei. Tens dúvida como se relacionar com o próximo? Simples, não faça ao próximo aquilo que não quer que seja feito contigo. Então Jesus destrincha toda a lei de amor. Por isso que Paulo de Tarso asseverou, lá na primeira epístola a Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. Eu não tenho capacidade de amar integralmente. Asseverou o mestre. Vós tendes ouvido falar, amai vossos amigos e odiai vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos querem o mal e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, a fim que sejam chamados filhos de Deus. Porque se eu sou filho de Deus, conforme assinamos o contrato com Cristo ao anunciar o Pai Nosso. Porque quando eu digo Pai Nosso, eu estou adotando Deus como meu Pai. E quando eu falo nosso, eu estou adotando toda a criação divina como meus irmãos. Porque não faz sentido eu dizer que eu amo a Deus quando eu destruo a sua obra. Não faz sentido eu dizer que eu amo a Deus quando minha casa está cheia de gaiola de passarinho. Não faz sentido. Por isso que Paulo complementa, aquele que diz, ama a Deus e odeia vosso irmão, mente, porque é impossível amar aquele que não vê se não consegues amar aquele que tu vê. Por isso que família é laboratório divino, onde primeiro iremos potencializar o amor entre aqueles que convivem comigo entre quatro paredes, a fim de que um dia eu possa ter a capacidade de amar uma humanidade inteira. Chico, então, compreendedor do bem no processo de conexão entre criatura e criador, ele dá um exemplo. Então, uma pessoa chegava para ele assim e falava assim, Chico, eu estou tão triste hoje. E aí, atualmente, a nossa sociedade está enfrentando aquilo que é considerado o mal do século, a depressão. E aí Chico dizia à pessoa assim, você está triste, meu filho? Ele falou, estou, Chico. Então eu tenho um remédio para você. 3 doses. Uma vez por dia, durante 3 dias. Chico, qual é? Sexta-feira. Visite o Hospital de Câncer Infantil. E você vai ver o que é tristeza. Se você acha que você está triste, você vai conhecer a tristeza. No sábado, visite o abrigo infantil daqueles que foram abandonados pelos pais. Domingo, visite o abrigo do vovozinho. Aqueles que deram a vida pelos familiares e foram largados pelo egoísmo. E aí você percebe que sua dor não é tão grande e intensa como você acreditava. Por isso que Jesus
está lá no livro Nosso Lar, que de todos os trabalhadores, de todos os níveis da esfera do planeta Terra, da inferior a superior, Jesus, ele é o maior trabalhador. Porque, simples, ele não desdenhou o serrote pesado da carpintaria. Ele então não lava pés. Ele, como sendo o governador espiritual do planeta Terra, ele lava os pés dos apóstolos, que nem mereciam. Pedro, então, consciente da sua insignificância perto do Messias, falou assim: não, mestre, quem tem que lavar os pés sou eu que tenho que lavar os seus pés. Ele, Pedro, se tu não permitires que eu lave teus pés, tu não terás parte comigo. Por que Jesus é o maior? Por que Jesus é grande? Porque ele, sendo o governador espiritual da terra, ele desce demonstrando o papel incrível da humildade em servir. Asseverou o mestre: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. No propósito da humildade, da simplicidade, de ser útil ao próximo. Kardec indaga aos espíritos qual o maior passo que o espírito pode fazer. Qual o maior sacrifício? Resposta: de si mesmo. O maior problema? Interesse pessoal. Aquele que age desinteressadamente é o que está no caminho do Criador. A gente não vê Deus fazendo barulho no universo. Sabe quem faz barulho? O orgulhoso e o egoísta. Deus trabalha no silêncio. Jesus, sendo então o seu grande mensageiro, demonstrou isso. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agradeço a todos a atenção. Que Jesus, nosso Mestre, os abençoe. Muito obrigado e boa noite.